nesse mesmo espírito de adoração. E mais uma vez, nós estaremos nesta noite falando sobre vencendo o Jordão. E todos nós temos um Jordão para vencer na nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué de 1 a 5. Diz o texto que sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob o juramento, prometi dar aos seus pais. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vivemos num tempo, você vive num tempo de desafio. Tem um pedaço dentro desse texto, no versículo de número 2 diz: passa esse Jordão, você e todo esse povo. Jordão significa descer, lugar de descida. Esse lugar de descida representado aqui na Bíblia Sagrada. E na história bíblica, conforme, salvo engano, Josué 3, 15 e 16, ele era um rio tranquilo. Mas tinha uma parte do ano que ele transbordava de forma tremenda. E que era praticamente impossível passar sobre aquele rio diante da violência das águas que o Jordão enfrentava naquela época do ano. Veio uma nação caminhando no deserto por aproximadamente 40 anos debaixo de uma promessa, de chegar a Canaã, a terra prometida. E quando chega na reta final, ali aquela nação teve que parar, por 2 motivos. Primeiro, o seu grande líder Moisés, o libertador, havia morrido. Imagine você estar sendo conduzido por um homem, chamado por Deus, debaixo de uma promessa, e aquele homem morre. E você caminha com o homem debaixo de uma promessa durante aproximadamente 40 anos. Que desilusão no coração daquele povo. Que desilusão, que tristeza. Que vontade de desistir. Vamos para onde? Aí o Senhor levanta um homem chamado Josué, que pega um povo naquela situação, como também um obstáculo muito grande que, à vista do homem, parecia intransponível, as cheias do Rio Jordão. Sem saber se iriam chegar ao outro lado, e por quanto tempo aquele rio haveria de estar transbordando. O que é que o Senhor quer falar com você nesta noite? Que você tem um Jordão aqui na sua frente. No final do culto, nós vamos chamar o ministério de intercessão aqui à frente. E você que tem um desafio na sua vida, grande,
dentro das suas limitações humanas, que parece ser intransponível, a gente vai colocar em oração diante do Senhor. Mas o Senhor, antes de nós orarmos, Ele quer falar com você. Amém? Amém? Então diga para você mesmo: Senhor, me dá um coração desejoso e ensinado para ouvir o que o Senhor quer falar comigo nesta noite. A gente não pode esconder ou dizer que está no controle situações que estão dentro do nosso ser e que estão nos impedindo de avançar. A vida espiritual é uma vida necessariamente de avanços, de caminhar para frente, de vencer obstáculos. Quando a gente não se dispõe, a gente não caminha. E precisamos entender uma coisa: que você, como igreja do Senhor, como chamado do Senhor, está aqui caminhando, peregrinando neste mundo para vencer travessias, enfrentar desertos. Você precisa entender que você foi chamado para isso. Amém? Que amém, mas sem graça. Você foi chamado para enfrentar os desafios da sua vida. Os desafios que o Senhor coloca nas nossas vidas. Se nós não formos desafiados, a nossa vida não faz sentido. Se nós não formos desafiados, nós não crescemos. Se nós não formos desafiados, nós não amadurecemos. E se nós não formos desafiados, nós não vamos avançar. Aquele povo estava paralisado. Josué, o novo líder, não sabia o que fazer, estava paralisado. Porque ele tinha um Jordão na frente. A promessa estava na vida de um homem. Moisés, o condutor. Se você pegar o texto, vai estar ali escrito Josué, servo de Moisés. Mas o Senhor maravilhosamente passou a chamar aquele homem Josué, servo de Deus. Amém? Você é o quê? Um servo de quem? Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Amém? Para que a gente o quê? Se sinta, não é? Sentimento de cuidado, de paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Por maior que sejam os obstáculos, Deus, Ele vai te dar forças para vencer os desafios. Amém? Agora você precisa trazer esse desafio para a sua realidade. Vou cantar aqui, és a minha realidade. E puxando um pouco disso, né? Deus está dentro das nossas realidades. Deus está no seu problema. Deus está na sua situação que você tem enfrentado. Deus está ali. Mas a gente que deve dar passos para enfrentar esses desafios caminhando com Deus. Amém? Precisamos fazer isso. Você pega esse texto sagrado e a gente aprende de forma maravilhosa que através desses desafios nós temos a oportunidade de crescer. Você quer crescer? Enfrente os desafios. Você quer crescer? Viva os desafios. Mas eu não consigo. É o primeiro passo para a derrota, para ficar estagnado, para ficar paralisado. Faça uma relação aí na sua mente. Quantos desafios têm me impedido de crescer? Quantos desafios? Eu já tive tanto desafio na minha vida que eu pensava que jamais iria vencê-los. E se tornaram pequenininhos hoje. Porque eu entendi que o Senhor é comigo. E você já deve ter passado por essa experiência. Mas ainda existem desafios na sua vida. E peça a Deus para continuar existindo.
não rejeite os desafios colocados pelo Senhor diante da sua caminhada. Não veja como empecilho, mas os veja como oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de avanço na sua vida espiritual. A gente pega esse texto maravilhoso. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todos nós temos promessa do Senhor. Todos nós temos promessa do Senhor, amém? Aquele povo tinha promessa para chegar à terra prometida. E o Senhor nos prometeu. O Senhor nos diz na sua palavra neotestamentária que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. A palavra do Senhor diz em Romano que em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Então, dificuldades são a tônica da nossa vida. Tiago fala isso. Mas muitas vezes a gente fica paralisado. O crente, ele é um chamado para ser vencedor. O grande problema é que nós não autenticamos isso no nosso coração. A gente confunde vida espiritual, a fé e a confiança que nós devemos ter em Deus com as nossas limitações humanas. Quer vencer as dificuldades espirituais e botando como contraponto, como elemento para nos dar a vitória, a nossa natureza humana. Jamais vamos avançar, jamais vamos crescer, porque nós precisamos de Deus. Aquele povo não estava abandonado, eles pararam numa região, um rio transbordante, e precisavam vencer aquele primeiro desafio, que era passar pelo Jordão para conquistar a terra prometida, onde nós estudamos aqui recentemente, Deuteronômio 2, os inimigos, os heveus, os jebuseus, os fariseus, os heteus, e tanta turma ruim que estava ali na frente para a gente vencer. E assim é a nossa caminhada. Você acaba de vencer um desafio, surge outro. Você vence um problema, surge outro. Amém? Ou não amém? Amém. Porque assim é a nossa vida. E a gente tem que estar o quê? Firmes, determinados. O texto sagrado nesta noite, ele quer nos desafiar dentro do que está escrito no versículos 2, a não deixarmos nos limitar pela tendência natural de ficarmos desanimados e abatidos diante dos desafios. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, isso não é para mim, isso é muito difícil, eu tenho muitas dificuldades dentro de mim, eu tenho minhas vaidades, eu tenho meu orgulho, são jordões intransponíveis. Não é. Não é. Porque se sua natureza humana pecadora é assim, o Espírito Santo de Deus que mora em você é muito mais forte para te dar a vitória. Amém? Muito mais forte para te dar a vitória. E a gente precisa confiar nesse Espírito Santo, Deus habitando em nós, que nos deu toda a força, nos deu todo o poder. Mas muitas vezes a gente passou por um tempo, e talvez ainda viva isso, por um evangelho mal pregado, ilusório, de prosperidade, e a gente esquece de que nós temos o poder de Deus, que o Senhor nos revestiu de poder através do teu Santo Espírito,
para que a gente possa viver essa caminhada como vitoriosos, nos vencendo e vencendo os desafios exteriores que surgem todos os dias. Põe na sua cabeça que você pode muito, 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 muito mais do que a sua limitação humana tem botado dentro da sua mente. Você pode muito mais. A palavra de Deus chega aqui a dizer que nós podemos tudo. Todas as coisas podemos naquele que me fortalece. A limitação é nossa quando nós, pegando um gancho na mensagem de domingo à noite, não conseguimos ver adiante, não conseguimos ver as promessas de Deus, não enxergamos as possibilidades de mudança, e aí vivemos uma vida limitada, e por isso a gente deixa que a tendência natural nos deixe prostrados, e isso não é bom. Mas por outro lado, Deus não nos quer ver caídos. Não é da essência de Deus ver os filhos dele caídos, destruídos. Não é. Deus quer que a gente levante. E que foi a palavra que ele disse para Josué: passa esse Jordão, dispõe-te, levanta, toma ânimo, você é um líder. Eu tenho ensinado aqui no curso de liderança que líder não é só o pastor, não é o líder do ministério de música, não é o líder do ministério. Todos nós somos líderes. E você tem que liderar você mesmo. O bom líder tem que se liderar. Tem que ter sabedoria. O bom líder tem que ter coragem. O bom líder tem que saber enfrentar os desafios da vida. Aquele homem, Josué, agora servo de Deus, ele foi chamado para liderar. É uma tipologia de Jesus Cristo. Ele foi levando o povo para a terra prometida. E a gente tem que viver isso. O Senhor tem grandes conquistas para realizar por intermédio daqueles que obedecem e se prontificam a se levantar para a batalha. Você quer lutar? Quer? Quer? Porque com o ânimo que vocês estão aí, o desafio deve estar na sua frente aí travado, porque não está esse frio todo. Você quer lutar? Amém. O Espírito Santo viu agora, Deus ouviu agora. Amém. Eu estou disposto a enfrentar. Né? Não receba isso como mais uma palavra, que infelizmente o crente tem ouvido muito, mas mudado pouco. Já fiz uma conta que um crente razoável, bom de igreja, ele ouve 120 mensagens por ano. E se ele gosta de ouvir mensagem na internet, na televisão, em sua casa, pode botar aí que ele vai ouvir umas 150 mensagens por ano. Mas por que a gente muda tão pouco? Por que a gente vira um ano com os desafios repetidos na nossa vida e a gente não vence? Hein? Porque a gente está precisando ter determinação, se levantar para enfrentar. Não, eu vou tomar uma postura para vencer esse problema. Amém? Então prenda isso. Levante-se. Você viu o problema, você precisa se levantar. Se levante. Não caia. Não fique prostrado. Não fique desanimado. Não deixe as perspectivas humanas, visuais, dizer, aqui é o meu limite, não tem jeito. Não valeu nenhum esforço até aqui. E a gente deixa de olhar para trás
o quanto o Senhor já fez por nós, o quanto o Senhor já nos sustentou, o quanto o Senhor já nos fez amadurecer, o quanto o Senhor já nos fez avançar. Mas a gente esquece disso tudo, aquele povo esqueceu disso tudo. Um povo que foi tratado durante esse tempo todo, e tinha muito a ser tratado. Porque esse processo se chama processo para conhecimento de Deus. Você pensa que conhece a Deus? Você pensa que conhece a Deus? Você não conhece Deus. Você não conhece Deus. Deus se dá a revelar para a gente. Só que Ele quer se revelar mais. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E essa busca é necessária para que o Senhor se revele. Esse encontro, ele vinha através da revelação diante das dificuldades, como aquele povo estava passando a dificuldade. E a gente tem que buscar, irmãos. Não adianta você sair daqui diante do problema que você está vivendo em sua casa, vivendo em sua vida, vivendo em seu trabalho, nas suas decisões do seu íntimo, do seu ser. Se você não for buscar em Deus a direção para vencer o Jordão ou os Jordões que estão aí em sua frente. Porque sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente consegue só uma coisa, sabe o que é? Ficar prostrado, ficar desanimado, ficar derrotado, ficar paralisado. Isso a gente consegue. Mas Deus não quer isso para a gente, e não deve ser isso que a gente quer para as nossas vidas. Para continuar caminhando, a gente precisa esforçar-se. E o texto, ele é muito claro, porque a gente precisa de determinação em qualquer área da nossa vida, neste mundo louco que a gente está vivendo. E o crente tem que estar atento a isso. Se a gente não tiver determinação, a gente sucumbe, a gente derrota-se, nós nos derrotamos, por falta de determinação, falta de disciplina. Eu gosto muito do Senhor, eu gosto das coisas de Deus, mas a determinação está aonde? Para a mudança da sua vida. Vai passar por esse processo, enfrentar esse desafio. Está onde? Essa determinação sua. Porque Deus não quer saber se você se agrada do evangelho dele, que acha bonito, não. Ele quer mais de você. É que você seja um crente corajoso. Que você enfrente as lutas, que você enfrente as dificuldades, porque Ele te deu poder para isso. Para você vencer as lutas e para você vencer as lutas aí fora na pregação do Evangelho. E aí que entra o problema, nós estamos paralisados, porque a gente já chegou na terra prometida, nós no nosso tempo, na nossa geração, nós já estamos vivendo o reino de Deus nas nossas vidas. Mas a gente não tem avançado. A gente vive o reino de Deus, mas como a gente estivesse caminhando no mundo. Não um mundo pelo sistema caído, mas um mundo que a gente não tem força para avançar. Esquecendo que a gente tem o dínamo, o poder do Espírito Santo em nós. Mas é um processo de obediência, de busca, de determinação. A palavra de Deus é clara, quando aquele povo passa e Josué diz para eles, no versículo 8, olha, fala para aquele povo, não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O que é que a gente precisa para vencer? Caminhar na palavra, caminhar na reflexão da palavra, caminhar na obediência da palavra. Isso tem um preço, que envolve determinação, né? Porque
se a gente não fizer isso, sem buscar, através dessa sustentação na palavra de Deus, meditar e no viver, e fazer tudo segundo o quanto está escrito, nós não prosperaremos. A receita para a nossa vitória está na própria Bíblia, porque nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a caminhar neste mundo com a palavra. A gente precisa aprender a viver essa palavra para que a gente se torne vencedores através dessa palavra e enfrentemos os desafios. Os desafios têm que se tornar pequenos. Não era Golias que era grande, não. Grande era Davi. Amém? Não era Golias que era grande, não. Grande era Davi, porque ele enfrentou um grande desafio e o destruiu. Muitas vezes a gente deixa que os desafios da vida que nos surgem nos caminhos se imponham sobre nossas vidas. Mas sigamos o exemplo de Davi. Ele diz: incircunciso, em nome do Senhor Jesus. Quem é esse incircunciso que quer desafiar o povo de Deus? Quem é esse incircunciso? Quem é esse problema que quer se colocar maior na minha vida para me destruir, para que eu não avance? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Deus tem coisa para a vida de vocês, amém? Como tem na minha, amém? E você sabe disso, não sabe? Mas você tem avançado? Você tem avançado naquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? Você tem avançado? Você tem avançado? Mas precisa avançar. Porque Deus coloca desafios na vida da gente para que a gente cresça, a gente vença e a gente testemunhe. E a gente avance, o reino de Deus se desenvolva, a nossa família seja abençoada. Mas a gente precisa enfrentar os desafios. Se não for assim, meu irmão, minha irmã, não vale a pena. A gente vai continuar nessa vidinha de louvor, a vidinha de que Deus é bom, e Deus quer muito mais do que isso. Nós estamos tão próximos de Deus o quanto a gente deseja. Nós seremos vitoriosos o quanto a gente deseja. Por isso, no versículo 6 a 9, ele nos fala que a gente deve animar-se, concluindo a nossa mensagem. Ser forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que, sob juramento, prometida das teus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, não para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O Senhor já falou isso no versículo de número 8. Não cesse de falar desse livro da lei. E no 9 ele fala: não te mandei eu. Não te mandei eu. Está falando para você. Não te mandei eu. Levanta, esforce-se e anime-te. O animar vem da palavra ânimos. Ânimos quer dizer Deus dentro. Desânimo, sem Deus, sem alma, sem vida. Animado, com Deus, com vida, para enfrentar as dificuldades. Por isso que a gente precisa estar animado. É Deus dentro para nos sustentar. Anima-te, porque Deus é contigo. E a gente precisa muito disso para vencermos os desafios interiores e exteriores. O salmista, no Salmos 188, 3, ele diz: quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Você tem clamado ao Senhor?
ou tem se desanimado? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, para que a gente vença tudo, todas as coisas, mas só através da força dele. Porque a gente deve autenticar isso no nosso coração, sem atitudes de fraquejar, sem fraquejar, porque eu creio que você, como eu, já demos passos para buscar vencer obstáculos na nossa vida, e chega um determinado momento, a gente para, a gente não avança, ou fica paralisado, ou retrocedemos, porque nós queremos avançar com as nossas forças. Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. E o texto diz, porque o Senhor, eu, Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso é promessa de Deus. Se você é salvo, se você tem o Espírito Santo, você tem a promessa de Deus. Mas a gente só vive a promessa quando a gente confia, quando a gente se entrega à promessa de Deus. Não deixe que esse sistema que a gente vive traga desânimo para a sua vida. Não faça isso. Enfrente toda e qualquer dificuldade, todos os obstáculos, porque o Senhor é contigo. E o Senhor quer fazer de você um vencedor, para que você viva para a glória dEle, investindo, por outro lado, a sua vida no reino de Deus, para que o Senhor opere na sua vida e o reino de Deus cresça, por força do seu testemunho, do seu compromisso, do seu amor, da sua dedicação ao reino dEle. Do jeito que está, não está bom. A gente precisa se levantar, enfrentar, caminhar e juntos cantarmos o hino da vitória para a glória de Deus. Amém? Vamos ter um louvor para encerrar o nosso culto? Eu gostaria de chamar o Ministério de Intercessão aqui à frente. Todos os irmãos do Ministério de Intercessão, venham cá à frente. Talvez você não perceba, mas você está aqui num culto de domingo à noite, os irmãos estão orando por vocês, está orando pelos nossos visitantes, está orando por os problemas que tem conhecimento, que os irmãos colocam na sua mão. E é necessário a gente entender que Deus levantou esse ministério para abençoar a sua vida. A gente precisa quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns preconceitos e permitir que aqueles que passam um tempo se capacitando diante do Senhor, em oração diante do Senhor, buscando a face do Senhor com um objetivo: ser instrumento de bênção na vida da igreja. E você é o primeiro a se beneficiar quando você busca diante do altar do Senhor ser ministrado pela palavra e buscar, através da intercessão do irmão, da irmã, oração para sustentar a sua vida, a sua caminhada. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor estará exaltando o nome do Senhor, você pode vir aqui à frente, para que o irmão, a irmã esteja orando por sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se o Espírito Santo do Senhor te incomodou, vem aqui, fica à frente de um irmão, de uma irmã, e abra seu coração. Se você tem alguém com enfermidade dentro da sua casa, venha, coloque-se diante do Senhor e permita ser abençoado pela fé. Se você está com sua dificuldade de enfrentar as lutas da vida, está com dificuldade de enfrentar o seu eu, o seu ser, está dando mais espaço às suas limitações,
entregue na mão do Senhor e peça para que o intercessor ore por sua vida neste momento. Você pode se colocar de pé onde está. Está também apresentando a sua vida diante do altar do Senhor. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Glória a Jesus. Em nome de 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 Jesus. Faz me calar, meu desejo Em nome de Jesus. darei a minha Em nome de voz Jesus. a ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Nós te clamamos, ó Pai, por essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Calar O meu desejo é Em nome de te adorar. Em nome de Jesus. Levantarei a minha voz a ti. Em nome de Jesus. Aleluia. até que venhas, até que rasgue os céus, até que venhas, Senhor, até que venhas, até que rasgue os céus, até que venhas, Senhor. Amém, meu Deus. Se eu não quiser me conter, se eu só quiser me entregar, Em nome de Jesus. eu desejo tanto você, e tu és o meu bem maior, minha Aleluia. esperança de vida é de ter você, Jesus.
Irmãos, irmãs, mantenha sempre um coração disponível para o Espírito Santo falar em sua vida. Tem muita gente que está precisando quebrantar o coração para que o Espírito Santo fale. O Espírito Santo quer falar muito sobre sua vida, mas a gente precisa entrar num processo de quebrantamento para que a gente possa, diante deste mundo tão difícil, diante das nossas dificuldades, a gente possa caminhar guiados pelo Espírito Santo. Amém? Convidar o irmão Gabriel para estar orando, encerrando este culto desta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos um encontro de casais esse final de semana. Estejam orando, intercedendo por todos os casais que estarão ali participando. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai, nesta hora aqui nos colocamos diante do Senhor, agradecidos por tudo que ouvimos, por tudo que vemos, e nós queremos aqui, ó Deus, colocar o nosso coração, ó Deus, de maneira inteira diante do Senhor. Pai, nos ajuda a tirar, ó Deus, tudo aquilo que é falta, tudo aquilo que é falta de espaço. Pai, nos ajuda a fecharmos as brechas para aquilo que o inimigo, ó Deus, tenta adentrar. Pai, em nome de Jesus, ajuda o teu povo nesta caminhada, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa com o teu Espírito Santo estar nos ajudando, Senhor, a colocarmos em nosso coração determinação de tudo aquilo que desejamos conforme a tua palavra, que possamos ser determinados, ó Pai, e fazermos conforme a tua palavra. Pai, nos ajuda a nos tornar cada vez mais praticantes da tua palavra, de tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que nós estamos recebendo, tudo aquilo que nós recebemos de ti, da tua parte, que nós possamos ser praticantes da tua palavra, para que nós possamos ser totalmente edificados na rocha que é Cristo. Usa as nossas vidas para o louvor da tua glória, que o Senhor possa estar, ó Deus, cumprindo a tua palavra, como o Senhor bem promete sobre cada um de nós, e que possamos ver as tuas maravilhas. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Abrace seu irmão, cumprimente ele, e que o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus.